Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí no meu canal do YouTube. E hoje novamente vou fazer uma análise aqui, né? Vou fazer uma indagação para vocês a respeito do roteador MW3 da Tenda, tá? Eu coloquei um vídeo aí no canal há pouco tempo atrás, tá? Alguns dias atrás aí, sobre análise e review do equipamento que eu utilizo aqui na minha casa, que é dedicado à rede mesh e que utilizo aqui com os meus dispositivos IoT e a minha rede principal também, celulares, computadores, notebook, tudo conectado aí nessa rede através dos meus roteadores da Tenda, tá? Para minha surpresa, poucos dias depois de eu estar fazendo a análise, né, e o review, aconteceu um fato bem inusitado aí que eu vou mostrar para vocês hoje em vídeo aí, tentar explicar um pouquinho do que aconteceu aí para vocês, tá? Eu estou fazendo obras aqui em casa, tá? E fazendo essa obra aí em casa, por algum motivo, tá? Eu vinha desligar um dos roteadores aqui de casa, tá? Então, aqui eu tenho dois nós, tá? Dois nós utilizando aí na minha rede, né? E esses dois nós, deixa eu utilizar aqui um exemplo. Eles ficariam mais ou menos assim, ó, na minha rede, tá? Aqui eu não tô, aqui não é a minha rede, tá? Isso daqui é uma imagem que eu peguei na internet, mas explica bem como que a minha rede está setada aqui em casa, tá? Então, basicamente, eu tenho um dispositivo na sala de estar, como esse daqui, e um dispositivo no quarto, tá? Eu só utilizo dois nós aqui, tá? O gateway principal e o nó, tá? Minha rede se chama Sweet Dreams, né? E a minha configuração é basicamente essa, tá certo? Então, quando eu abro o meu aplicativo da Tenda no meu smartphone, essa é a visão que eu tenho da minha rede, tá certo? Por algum motivo, eu estava fazendo eu acabei desligando, né, a energia do meu quarto, né, onde fica instalado esse nó aqui secundário, né? E aí eu me deparei com essa situação aqui, ó, tá? Essa daqui já é uma foto real, tá certo? Da minha rede naquele momento, tá? Naquele atual momento, tá? Então eu desliguei, o meu quarto ficou sem esse nó, tá? O meu roteador, tá? O gateway principal ficou na sala, tá? Onde ele é conectado na minha rede de internet, tá? Que recebe a internet do meu provedor de internet, e aí ele ficou conectado. Mas o mais engraçado é que surgiram esses dois outros nós e a minha rede, até então, que se chamava Sweet Dreams, passou a se chamar Nova DF-D0, tá certo? Achei muito estranho aquele fato, e mesmo eu abrindo diversas vezes o aplicativo, ele tinha essa informação, ele passava essa informação para mim, tá? Então achei muito estranho, né? E decidi, né, por fazer a ligação do meu outro dispositivo, né? Aí foi onde que eu me deparei com essa situação aqui, tá? Onde o meu nó do quarto estava ligado, o meu nó da sala também estava ligado, e esses dois equipamentos estavam aparecendo, né? Então o que acontece? O que aconteceu nesse exato momento? Por algum bug do sistema da Tenda, tá? Um bug gravíssimo, tá? Um erro gravíssimo de segurança. Os meus dois nós, eles adentraram em uma outra rede mesh, talvez de algum vizinho meu que eu não sei quem é. Eles adentraram dentro da rede mesh deles, tá? Mas todos nós sabemos que os dispositivos da Tenda, para você agregar um nó na sua rede, você precisa fazer o escaneamento desse QR Code aqui que está embaixo do equipamento, tá? Ou colocar o serial number que vem aqui escrito aqui.
E por algum motivo isso não foi necessário. E os meus dois dispositivos entraram na rede da pessoa. Olha aqui, aqui a gente tem dois dispositivos conectados no nó da pessoa, do meu vizinho, um outro dispositivo conectado aqui e esses meus dispositivos aqui conectados. Note, pessoal, que aqui em nenhum momento apareceu a minha rede Sweet Dreams, tá? Isso por quê, pessoal? Porque por algum outro bug, né? Esse meu roteador, que está renomeado como sala familiar e está na rede Sweet Dreams, ele concedeu acesso a essa rede aqui, que é a rede por padrão que vem aqui, pessoal, ó, que ela vem escrito aqui, ó, que é para você fazer a configuração inicial do equipamento. Ele vem escrito aqui uma rede, tá? Um SSID, ele vem escrito uma senha, que é para você fazer as configurações iniciais do aparelho e assim conectar outros nós e depois você acabar colocando seu SSID e sua senha, trocar e colocar a sua senha da sua preferência. Por algum motivo aconteceu esse bug, eu não sei falar o porquê, e aí aconteceu que ele me permitia acesso a isso, inclusive permitia, pessoal, acesso às configurações dos aparelhos no qual estavam conectados no nó no qual eu tive acesso. Olha aqui, esses dispositivos, pessoal, não eram dispositivos meus conectados na minha rede. Olha aí, ó, a gente pode ver um iPhone conectado, um Galaxy S8, um Galaxy Note 10, um iPad e um desktop, tá? Que seriam conectados nesses dois dispositivos aqui, ó, tá? Esses dispositivos ao qual eu adentrei na rede da pessoa. Essa falha de segurança é muito grave, tá? Porque se isso aconteceu comigo, eu consegui entrar no nó da pessoa sem nenhuma dificuldade, talvez alguém poderia entrar na minha rede também. Assim como eu visualizei as informações dos dispositivos da pessoa, essa pessoa também, com certeza, se tinha alguma noção, conseguia também visualizar os meus dispositivos, porque até então nós estávamos interligados na mesma rede mesh, tá? Fiz um teste de velocidade e realmente pude comprovar que eu estava dentro da rede da pessoa. Por quê? Porque a velocidade de download naquele momento era uma velocidade que não tem nenhuma semelhança com a minha rede. Aqui provavelmente a pessoa deveria estar usando uma internet de 10 MB, enquanto a minha é de 100 MB. E aí, aqui, todos os dispositivos conectados, funcionando tranquilamente. Aqui, pessoal, ó, eu tive as informações, ó, dos roteadores, tá, dessa pessoa. Eu tive informações dos roteadores, ó. E aí o endereço MAC de todas elas. Isso é uma falha gravíssima nos equipamentos da tenda. Infelizmente, pôs em xeque aí toda a confiabilidade do sistema, né? E me fez pensar em uma solução
para bloquear tudo isso, tá? Quem tem os equipamentos mesh aí da tenda sabe que as soluções aí de segurança desses equipamentos, elas não são muito eficazes, tá? Então a gente não consegue configurar soluções bacanas aí para bloquear esse tipo de acesso, tá? Infelizmente a gente não consegue. Então, para ter uma solução simples, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente coloquei do meu ponto de internet, tá, até a minha rede mesh, eu tenho um modem, e eu coloquei um roteador que eu já tinha aqui, um roteador tenda C10, que ele tem um nível de segurança um pouquinho mais eficiente. Bom pessoal, então eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Eu fiz um desenho aqui representativo da minha rede como está, como estava, tá? No início, e depois quando eu coloquei o sistema mesh, e depois como vai ficar agora com as minhas atualizações que eu vou fazer, e já tô me preparando para isso, beleza? Então é o seguinte pessoal, a minha rede Wi-Fi aqui de casa, eu durante algum tempo aí eu funcionei com um roteadorzinho simples aqui, um roteador sem fio, tá? Da Multilaser, um roteador 10/100 aí, não era gigabit, e me atendeu aí durante um bom tempo. Com a vinda aí da pandemia, o que aconteceu? Eu tive que fazer tudo online. Então todas as minhas tarefas aqui que eu tinha, meus estudos que eu fazia, tive que fazer online, né? E aí eu tive uma grande dificuldade com streams de vídeo, principalmente durante a noite, quando a internet, da minha região aqui, ela dá uma boa congestionada, né? No meu provedor lá. E aí eu tinha uma queda muito forte de internet aqui, meu roteador também não contribuía, e eu me vi na necessidade de comprar um roteador melhor. Então eu comprei um roteador gigabit, né, um roteador aí com um processador um pouco melhor, tá? Uma memória interna melhor para comportar mais dispositivos simultâneos, né? E aí eu comprei o AC10 da tenda, tá certo? Mas por uma falta de informação da minha parte, eu sempre conectei os dispositivos aí, o roteador, modem, alguma coisa que eu tivesse aqui em casa, eu sempre conectei por default, né? Chegava lá, abria do pacote, colocava na internet e ligava o aparelho, e só cadastrava o que? Um SSID da identificador da rede Wi-Fi e uma senha, e ali colocava uma senha forte, pensando estar protegido contra qualquer tipo de coisa que pudesse vir aí, né? De acessos indesejados, tá? Beleza. Então a minha configuração depois do AC10 da tenda ficou dessa forma, tá? Eu recebi a internet lá do meu provedor, que hoje eu tenho 100 MB contratado, passava pelo modem do provedor, tá? Esse modem do provedor, pessoal, eu não tenho nenhum acesso sobre ele, tá? Não tenho senha, não tenho nada. A administração dele fica toda por conta do meu provedor de internet, tá certo? Então eu não tenho nenhuma configuração, como fazer nenhuma configuração dentro desse modem, tá? Então ele me faz a distribuição para um roteador, tá? E esse roteador, ele faz o que? Ele distribui para os outros meus dispositivos, tá? Distribui o computador, notebook, celulares, inclusive depois que eu conheci a automação, que eu comecei a fazer a automatização na minha casa, os meus dispositivos IoT, tá? Então os meus Sonoff, os meus switch da Tuya, todos os dispositivos aí que eu tenho que estão dentro da minha automatização, eles passavam pelo meu roteador da tenda, então funcionavam via Wi-Fi. Esse meu roteador já tinha a capacidade de liberar para mim uma internet 5G, né, de 5 GHz e de 2.4 GHz, tá, simultâneo. Tinha controles de bloqueio por MAC, tinha controle de IP, reserva de IP, ele tem todas essas configurações, né? Tem Wi-Fi de visitantes,
tá? Só que o que eu fazia, pessoal? Infelizmente, eu fazia com que o meu roteador desse acesso, inclusive, para os visitantes a partir da minha rede, tá? Eu não tinha uma configuração de Wi-Fi para os meus visitantes, não. Alguém chegava aqui em casa, eu simplesmente ia lá e dava uma senha da minha internet, tá? Do meu Wi-Fi, eu dava a senha do meu Wi-Fi, e aí a pessoa conectava o celular, notebook, o que ela estivesse portando ali dentro da minha rede. Ela se integrava à minha rede Wi-Fi. Isso tem um grande problema, pessoal, porque os dispositivos que as pessoas carregam, normalmente eles têm acesso a outras redes dos quais as pessoas nem têm conhecimento. Às vezes ela deixa o Wi-Fi por ativo lá, por default, e aí o que acontece? Toda vez que ela passa em um local onde tem uma rede aberta, esse celular se conecta e pode receber vírus dentro do aparelho. Então, ao conectar ela na sua rede, você está sujeito com que esses vírus entrem para a sua rede e contaminem os seus dispositivos interligados a ela. E eu não tinha nenhum tipo de bloqueio quanto a isso, nenhum tipo de bloqueio, tá certo? Sempre foi tudo automático. Tirava o roteador da caixa, plugava lá, dava internet, pronto, configurava a senha do Wi-Fi e estava feito as configurações, beleza? Foi um roteador que me atendeu super bem, comporta todos os meus dispositivos aqui em casa, até porque eu não tenho muitos dispositivos IoT e conectados. Eu acredito que no horário de pico aí chegue mais ou menos a uns 20 dispositivos conectados aí, né? Mas isso ainda é muito pouco, beleza? Só que depois de um tempo, tá? Eu pensando na possibilidade do crescimento da minha rede aqui com os dispositivos IoT, então eu pesquisando um pouco, ouvi sobre a rede Mesh, e realmente é uma rede bem bacana, tá? Que dispositivos comporta muito mais dispositivos simultâneos, né? E é muito melhor. Ela leva o sinal de Wi-Fi ou de rede cabeada para onde você tiver com total força, tá? Então, se você, no meu caso, que eu tenho 100 MB contratados, ela leva esses 100 megas para todo canto aí que eu tenho aqui em casa, tá certo? Então aí foi quando eu fiz o outro layout, tá certo? Então vamos aqui passar para o layout da rede mesh. Então, pessoal, o layout da minha rede mesh ficou dessa forma. Então a gente tinha a internet, né, 100 MB contratados aí. O meu modem da provedora continua aqui, tá? E ele agora recebe os dados, passa para o meu roteador principal, tá? O meu gateway padrão da minha rede mesh, que é o meu roteador que fica ligado lá através de cabo, tá? E distribui para os meus outros dispositivos. Só que agora a gente tem um outro roteador recebendo os dados, tá? A partir dele, e transmitindo para outros dispositivos. Então, esses dispositivos aqui ficam conectados em um roteador, e à medida que você vai mudando aí de local, você vai sendo automaticamente transportado para outros roteadores aí, né? Para outro roteador da rede mesh, tá? Isso é muito bacana, tá? Muito bacana, legal mesmo. A troca é instantânea, você não tem outro SSID da rede, e aí você tem uma mobilidade em casa muito bacana e uma força de sinal bem considerável. Mas, novamente, eu ainda tinha o meu problema que, por padrão, eu tirava o roteador da caixa, conectava, ele pegava a internet, fazia configuração com outro aqui no outro nó, né, no caso, e aí eu simplesmente conectava os visitantes aqui, ó, tá? Depois que eu tive o problema com a minha rede mesh, onde ao ficar sem internet aqui, os meus roteadores foram transplantados para outra rede, tá? Como eu tinha mostrado para vocês, foram agregados na outra rede. Eu peguei outros dispositivos, né? Então eu vi que aquilo estava sem segurança nenhuma, tá? Sem segurança nenhuma. Então meu Wi-Fi continuava da mesma forma, as pessoas chegam em casa, eu dou a senha do Wi-Fi para as pessoas e por aí
ficou da mesma forma, só que agora eu tinha somente uma cobertura maior de sinal por toda a minha casa, beleza? Com os roteadores da rede mesh. Porém, depois que aconteceu esse problema, eu comecei a pesquisar soluções, tá? Soluções. E aí foi me apresentado o que? Os equipamentos da MikroTik, beleza? Os equipamentos da MikroTik aí são hubs, né? São hubs, switch, tem inclusive roteadores aí da rede mesh, tem muitos dispositivos aí a MikroTik para rede, e são dispositivos muito bem elaborados e gerenciáveis. Então você faz N configurações dentro dos roteadores aí da MikroTik. Eles são chamados de router boards, né? Então esses router boards aí, eles são muito configuráveis. Então eles têm total segurança na sua rede. Então, depois que eu fui apresentado a MikroTik, os equipamentos da MikroTik, eu decidi por colocar uma solução aqui em casa, tá? Então, o que eu fiz para sanar o problema da minha rede aqui? O que foi que eu fiz provisoriamente na minha rede mesh aqui? Porque a partir do momento que eu tive o problema, né, eu me vi numa situação em que eu tinha que dar uma solução, né? Então, o que eu fiz, tá? Eu fiz o seguinte, pessoal. Eu simplesmente peguei o meu AC10, tá? O meu AC10 que eu tinha anteriormente, tá? O AC10 da tenda. Eu cortei esse link aqui, tá? Com os meus roteadores mesh e fiz isso aqui, pessoal, ó. Tá? E fiz isso aqui, ó. Então, a partir desse momento, eu tinha o que? Eu tinha as configurações do meu modem, tá? A minha internet chegando até o meu tenda e partindo até os meus roteadores mesh. Por que, pessoal, isso? Porque a solução de segurança dos roteadores da tenda, dos roteadores mesh, ela não é muito eficaz, tá? Ela não tem muitas configurações que você pode ali tá mudando e tá melhorando. Não, ele não tem essa configuração. Então o que eu fiz? Eu joguei os meus tendas somente como access point, tá? E tirei deles toda a carga de IP, toda a configuração dos MAC, address, tirei tudo deles e joguei a carga do meu AC10 da tenda. Essa foi uma solução momentânea antes de eu comprar um roteador da MikroTik. Eu já tinha conhecido, já estava procurando sobre informações sobre eles, né? Mas aí foi uma configuração momentânea aí que eu fiz para não ter intrusos aí na minha rede. Então o que eu fiz? Eu bloqueei todos por aqui, por esse roteador da tenda, eu bloqueei todos os MAC address que eu tinha pego na rede antiga, quando eu entrei na rede mesh da outra pessoa, do meu vizinho aqui. Então eu peguei os MAC address, eu consegui acessar os MAC address, então eu peguei os MAC address dos aparelhos celulares, dos roteadores dela, né, e bloqueei aqui no AC10 da tenda. Então, por mais que eles consigam ser agregados na minha rede, tá, se por acaso vier a acontecer novamente, né, eles vierem a se unificar novamente com a minha conexão aqui, eu não vou ter a possibilidade, eu não vou deixar com que esses dispositivos acessem a minha internet. Eles não vão acessar a internet, mas ainda assim eles vão estar dentro da minha rede. Por quê? Porque a solução aqui da minha rede mesh, a solução de segurança aqui deles não é tão bacana. Então
Infelizmente eu não tenho como bloquear se aquele bug acontecer novamente, né? Mas eu vou saber e eles não vão entrar na minha internet, então vai ser obsoleto para eles. Eles teoricamente somente iriam ver os meus dispositivos aqui, os meus roteadores e tal, né? Mas não vai ter muita serventia, porque o acesso deles aqui está bloqueado via o endereço MAC deles aqui que eu conectei, tá certo? Então depois de estudar um pouco sobre a rede da MikroTik, então eu adquiri um equipamento e a solução encontrada foi fazer dessa outra forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Então a minha rede estava assim e chegou a minha solução da rede da MikroTik. Então eu fiz da seguinte forma, tá? Vou fazer ainda, estou implementando, estudando um pouco, eu vou fazer bastante coisas aqui relacionadas a isso, tá? Então o que eu vou fazer? O meu sinal de internet está chegando. E aí, tá chegando no modem da provedora, tá? E está vindo para minha casa. Aqui, pessoal, chega o meu roteador da MikroTik, tá? Então, eu já tenho aqui um firewall externo, tá? Protegendo tudo que vem em direção à minha rede, tá? Ao meu roteador principal, ao meu router board, que no caso é o MikroTik. Então, a partir desse momento, esse firewall tá configurado aqui no aparelho da MikroTik, vai bloquear tudo que não for desejável aqui, tá? Mas ao mesmo tempo vai conseguir passar tudo que eu quiser, tá? Tudo que for feito aqui por mim dentro da minha LAN, da minha rede local, ele vai permitir a passagem, tá? Ele vai filtrar e permitir a passagem. E aí eu tenho uma rede de visitantes aqui, tá? A minha rede de visitantes vai ser disponibilizada pelo meu roteador aqui da MikroTik e ela não vai ter nenhum contato agora com a minha rede interna, ou seja, vai ter um firewall bloqueando aqui qualquer informação vinda da minha rede de visitantes, e até porque eles não vão ter uma bridge entre si, tá? O meu Wi-Fi, ele não vai ter uma ponte, ele não vai ter uma interligação com a minha rede, tá? E mesmo assim eu ainda tenho um firewall bloqueando tudo que sai daqui e entra na minha rede, bem como eu vou ter um firewall impedindo tudo que sai da minha rede. E aí sim eu vou ter os meus roteadores aqui da tenda, tá? Os meus dois roteadores da minha rede mesh, que esses roteadores eles vão estar disponibilizando o que? O sinal mesh para dentro da minha casa, tá? Esses equipamentos aqui, eles estão numa faixa de IP privada. Então, os dispositivos da rede aqui, eles normalmente vão estar conectados numa faixa de IP, tá? Convencional, como a gente conhece, e aqui vão estar em outra faixa de IP, tá? Uma faixa de IP diferente. Então, por mais que eu receba ataques aqui, tanto da porta de visitantes como da porta aqui, o endereçamento de IP não vai bater, porque aqui eu tenho um IP totalmente diferente aqui configurado, uma rede de IP totalmente diferente aqui na minha rede, beleza? E aqui, pessoal, eu posso conectar o que eu quiser aqui, que a minha rede vai estar totalmente separada do meu firewall, aliás, do meu ambiente externo, tá? Vai estar totalmente protegida. Então o que acontece? Aqui eu vou ter até um data center, né? Um media server, onde eu vou armazenar arquivos, tá? E eu vou compartilhar entre todos os meus dispositivos. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um arquivo aqui do computador, né? Que tá lá no meu media server aqui, eu vou fazer a solicitação, ele vai
encaminhar essa solicitação para o meu firewall, tá? Aqui eu vou ter uma ponte, tá? Entre as portas LAN desse dispositivo, e o meu data center ele vai ficar configurado, né, provavelmente aqui. Eu coloquei ele aqui, mas na verdade o meu data center ele vai ficar aqui, ó. E aí, a partir da solicitação, tá, de algum dos meus dispositivos aqui, ele vai me entrar aqui no meu roteador da MikroTik, vai analisar se realmente aquele pacote ali, aquela solicitação é válida através de bloqueios de firewall, e aí ele vai fazer a permissão para ter acesso aos dados do data center, beleza? E aí eu tenho uma rede aqui totalmente segura de contra-ataques externos, contra-ataque da minha rede de visitantes e com qualquer dispositivo que venha adentrar aqui na minha rede, tá? Os meus roteadores da rede mesh vão ser somente access point, então todo o controle de IPs, de bloqueio de MAC, de firewall, de reserva de IP, tudo vai ser feito através do meu roteador aqui da MikroTik, tá? Tudo. Ele vai ser configurado para receber todos os IPs aqui, onde eu vou fazer a reserva de IPs, tá? Dos meus dispositivos da IoT, vou fazer a configuração aqui tudo certinho do firewall para ficar bacana. Essa rede aqui, pessoal, é uma rede bem que você tem uma configuração gigantesca em cima dela, você pode fazer muita coisa, tá? Você pode fazer, nossa, configurações aí que são bem avançadas aí, tá? Mas a princípio aí eu vou elaborando aí, vou tentar fazer alguma coisa aí para passar para aqui no canal, tá? Para configuração aí e o uso aí dos roteadores aí da MikroTik, tá? Vou tentar passar aqui tudo que eu for conhecendo e for desenvolvendo aqui, eu vou tentar passar aí de uma forma bacana aí, sem muitas dificuldades, beleza? Então é isso, pessoal, é isso. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve, dá um like aí, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, que ajuda aí o crescimento do canal e a gente aí tá produzindo conteúdo cada vez mais, beleza? Então, muito obrigado por você estar assistindo meu vídeo e até a próxima. Valeu!